mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Seja bem-vindo a esse canal, eu sou a Camila Antoniazzi, e esse é o canal Por Ele e Para Ele, o nosso Jesus amado, e hoje eu vim falar sobre o meu testemunho, de quando eu conheci Jesus. Eu tô um tempão postergando esse vídeo porque é muito difícil de eu falar assim o que eu vivi, não por me envergonhar, não, quando eu prego na igreja, quando eu falo para alguém, testemunha a minha vida, mas para mim gravar em vídeo é bem complicado. Mas eu tenho pedido para o Senhor, né, como eu falo meu testemunho, como eu começo meu testemunho, e lendo a palavra em João 9, sobre o cego de nascença, Deus me mostrou exatamente como eu devo explicar para você o que aconteceu na minha vida. Quando eu falo que você não imagina como eu era, não é que eu era uma pessoa horrível, mas eu era uma pessoa cega. E eu vivia realmente sem conhecer a Cristo, de ver. Hoje eu posso ver Ele. E tudo que Ele fez na minha vida, eu quero compartilhar com você, mas eu vou compartilhar hoje realmente quando eu conheci Jesus, como era a minha vida antes de Cristo e depois de Cristo. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, inscreva-se no canal. Se você já é meu inscrito, por favor, deixe o seu like, isso ajuda muito ao YouTube recomendar esse vídeo para outras pessoas. Eu tenho certeza que esse vídeo vai alcançar muitas pessoas que estão precisando de esperança e de saber que realmente Deus transforma as pessoas da água para o vinho. Enquanto eu lia o livro de João 9, o Espírito Santo me mostrou que eu era uma cega de nascença. Em João 9 fala que Jesus cura um cego de nascença. Não vou ler toda a história, vou resumir para vocês, vou ler só o início. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus falou: não foi esse homem, nem foi seus pais, né? Isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. E daí, depois que Jesus falou mais algumas coisas, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Aqui, Jesus curou um homem cego de nascença. Nessa passagem, eu li com calma, em momento algum diz que o homem pediu para enxergar, né? Ele era cego de nascença e um cego, ele não sabe o que é enxergar, ele já nasceu assim. Então eu creio que era muito difícil ser cego, ele mendigava, ficava mendigando, porque não enxergava, não conseguia trabalhar, mas provavelmente ele não pediu para ser curado. Mas Jesus o viu. Minha história começa assim: eu nunca pedi para ser crente em Jesus. Quando eu falo crente, eu não estou professando uma fé, uma religião. Estou dizendo crente no Senhor Jesus Cristo. Eu sempre criei em Deus, eu cresci numa família maravilhosa. Minha mãe e meus pais foram pais muito abençoados, né? Eles criam em Deus, criam em Jesus, mas não professavam a fé que hoje eu professo, né? Eu cresci numa família espírita e eu, na minha juventude, me envolvi também com religião. Então, eu jogava cartas, eu acreditava que eu tinha uma cigana, eu vivia em casa de religião, fazendo trabalhos, então coisas para o bem, né? Eu não era uma pessoa ruim, mas eu era envolvida nisso. E quando eu conheci Jesus, a minha vida estava bem conturbada, bem difícil. Mas antes de eu te falar o momento que eu conheci o Senhor, quero te dizer como eu vivia. Eu tinha meus 23 anos de idade, eu tinha um namorado, que hoje é meu marido, Newton. Eu vinha de uma vida assim bem normal para muita gente, né? Eu trabalhava fora, né? Sempre fui muito responsável no meu serviço. Eu era muito festeira, eu ia para festas de segunda a segunda, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, sempre em festa, à noite. Eu dançava em casa de festas, né? Eu dancei no sítio do Beto, algumas pessoas conhecem, dancei em outras casas de festa. Nunca me prostituí, porque realmente eu tive uma base muito forte, né, na minha família, e sempre me ensinaram, como é que a gente diz? Me ensinaram sobre o que é certo e o que é errado, né? Então, nunca me prostituí.
Mas no período em que eu dançava em festas, não gosto nem de lembrar dessa época, gente, tem uma vergonha, mas é pra glória de Deus. Eu parei de dançar no momento que me fizeram uma proposta para fazer programa. E daí Deus falou comigo. Há pessoas que dizem que Deus não fala com quem não conhece a Deus, com quem não serve a Deus. Eu tô aqui para te provar que Deus fala sim com quem Ele quer. E Deus falava comigo. Hoje eu sei que era Deus. A diferença é que quando a gente não conhece ao Senhor, a gente não identifica a voz dele. Mas eu lembro que quando me fizeram uma proposta para fazer programa, eu fiquei super ofendida, né? E eu lembro que o Espírito Santo com certeza falou isso para mim. O diabo não falaria isso. Camila, essa é a imagem que tu tá passando. Naquele momento, eu parei de dançar em festas. Naquela época, quando eu tinha 20, 21 anos, eu cheguei pro Rio de Janeiro. Eu fui figurante da Globo. Fui para lá querendo ser atriz, né? Na minha cabeça me convidaram para ser figurante, eu aceitei. Fui lá pro Rio de Janeiro, fiquei lá 30 dias. Foi os piores 30 dias da minha vida, porque chegando lá eu vi quão sujo é esse meio, né? Não tô aqui para ficar falando mal da emissora, não, mas realmente é muito promíscuo, né? E eu nem era cristã, mas eu cheguei lá e eu fiquei realmente muito impactada assim com o que eu vi. E eu vi que aquilo não era para mim, porque graças a Deus o Senhor já tinha me escolhido. O Senhor já tinha me escolhido no ventre da minha mãe, hoje eu sei disso. Então fui pro Rio de Janeiro, fui figurante, voltei, era festeira. Conheci o meu marido, que é hoje meu marido, Newton. Eu já estava no momento mais calmo da minha vida, mas ainda era de religião, ainda era espírita, né? E nesse momento, a minha vida, emocionalmente, para mim estava horrível. Eu e o Newton, a gente não estava bem no namoro. Na minha família, eu sempre fui uma filha muito ausente, tanto com meus irmãos como com os meus pais. Sabe aquele filho que entra em casa, se tranca no quarto e vive naquele mundinho? Eu era essa filha, eu nem tenho muitas recordações dessa época, porque eu era uma pessoa, assim, muito egoísta. Não sei se era a idade, adolescência também, mas eu era, assim, muito egoísta mesmo. Hoje eu vejo como eu era horrível, sabe? Para muitas pessoas talvez é comum, mas hoje para mim, que conheço ao Senhor, não era comum. Mas eu era assim, né? Mas eu tive uma família muito boa, que sempre me amou, sempre me respeitou. E foi daí, num momento assim que eu tava bem insatisfeita com a minha vida pessoal, principalmente, porque eu vinha de relacionamentos que não estavam dando certo, né? Ferida, porque infelizmente quando a gente vai conhecendo pessoas e se relacionando com essas pessoas, a gente acaba se ferindo, se machucando. Eu estava num relacionamento que também não estava dando certo, estava prestes a acabar. E a minha sogra falou muito de Jesus para mim e contava muitos testemunhos do que Jesus fazia na vida dela. E ela sempre me convidava para ir na igreja, mas eu era espírita. Eu ia no centro espírita, eu jogava cartas e para mim, o que ela me falava era uma loucura, sabe? Ela me falando assim, apesar do testemunho me impactar, eu achava que ela era uma louca, né, sogra? Depois tu comenta aí embaixo, para testificar o que eu digo. Mas, o que acontece? Ela falava de Jesus e, apesar de não lembrar muitas coisas do que ela falava, aquilo entrava dentro de mim. E teve um dia que eu estava no auge da minha tristeza, da minha aflição, chateada, decepcionada, triste, que eu resolvi ir na igreja. E um dia antes de ir na igreja, eu disse assim, eu orei, disse assim, Deus, eu vou lá na igreja e vou lá ver qual é que é a dos crentes. Eu falei bem assim, qual é que é a dos crentes. E eu fui. E daí agora eu vou te explicar o que aconteceu na igreja. Chegando na igreja, os louvores, né? Muito bonita a igreja, muito bonitos louvores. Mas eu confesso que eu tava assim, essas músicas não acabam nunca, né? Porque quando a gente vai na igreja é muito estranho, gente. Hoje eu amo estar na igreja, por mim eu tô todos os dias. Mas quando a gente conhece a igreja pela primeira vez, a gente não pensa isso. Os louvores pra mim não precisavam ser tantos. Um louvor tava bom, eram uns 4, 5 louvores. E daí cheguei na igreja, aquele ambiente bom, aquele ambiente gostoso, né? Pra mim tava tudo em paz, tudo tranquilo. Ouvi a palavra, eu não lembro o que foi ministrado na palavra. Aí no final do culto, me perguntaram, oi, primeira vez que tu vem? E eu, sim. Ai, tu aceita uma oração? Ai, aceito. E fui receber uma oração. E daí, essa parte da oração, o Senhor fez, né, uma comparação aqui quando Jesus viu o cego de nascença. Jesus me viu. Jesus já tinha me visto, o Senhor já estava me chamando há muito tempo. Né? Eu não comentei no início do vídeo,
Mas eu, quando eu tinha meus 9, 10 anos, eu participei do Clube de Desbravadores da Igreja Adventista, que é uma bênção. E lá Deus já falava muito comigo. Hoje eu vejo que lá o Senhor já estava plantando uma semente no meu coração. Quando eu trabalhava nas lojas Colombo, a irmã Mari era crente, né, uma mulher de Deus, e sempre me falava de Jesus, e para mim ela era louca, né? E hoje eu sei que eu sou louca para muitos, porque eu falo muito de Jesus. E sei que muitas pessoas me acham louca, mas, né, isso não me preocupa. Deus usa os loucos nessa terra, para a glória dele, graças a Deus. E graças a Deus por essas pessoas que chegaram na minha vida, que plantaram na minha vida, né? E daí a minha sogra foi a pessoa que viu o crescimento, né? Ela chegou na minha vida no momento do crescimento, mas a palavra de Deus diz que um planta, o outro rega e Deus dá o crescimento. Então, a minha sogra, ela foi assim, digamos, o chute pro gol, né? De uma obra que Deus estava fazendo na minha vida. E daí Jesus me viu. E quando aquele homem perguntou se eu aceitava uma oração, eu creio que foi a parte que Jesus fez a lama e colocou nos olhos. Parece uma loucura, né? Imagina Jesus hoje, chegando até você, fazendo uma lama e colocando nos seus olhos. Esse cego, ele não pediu para ser curado. Jesus viu, Jesus foi e Jesus fez. E foi isso que Deus fez na minha vida. Eu escuto às vezes pessoas falando assim, ai Camila, as pessoas têm que querer Jesus. Eu não queria. Jesus, ele nos escolhe. E o escolhido, ele faz a obra. Eu não queria Jesus. Eu lembro uma vez que um amigo meu, numa danceteria, me disse que o irmão dele tinha virado crente. Eu disse assim, ai, coitado. Hoje eu lembro disso, eu acho engraçado. Mas eu era assim, eu tinha pena de quem era crente. Eu não queria Jesus, eu queria viver a minha vida. Eu amava a vida que eu tinha, de festas, de baladas, de namorados, enfim. Mas quando o Senhor nos escolhe, a gente não tem como escapar. E se você está vendo esse vídeo e você ainda não conhece Jesus, realmente de enxergar, ele está chegando até você. Ele já mandou anunciar a chegada dele. E é uma questão de tempo para te experimentar a bondade do Senhor, eu tenho certeza disso. Porque antes de Jesus ir nos lugares, ele mandava os seus discípulos anunciarem que ele estava indo. Então, tu pode ter certeza que Jesus está chegando na sua vida e você vai ver milagres, assim como eu vi. E daí naquele dia, o homem me pediu a oração e eu, sim, quero uma oração. E daí, quando ele disse assim, pelo quê? Eu tava assim, ó, tão decepcionada, tão triste, tão magoada, tão insatisfeita que eu disse assim, ai, ora por tudo que tá tudo uma droga. Eu falei assim, não quer nada específico? Ora por tudo que tá tudo uma droga. Aí ele disse assim, você aceita fazer a oração de confissão do Senhor Jesus? Eu, ai, o que é isso? Tu reconhece que Jesus é o teu Senhor e Salvador? Reconheço. Tu crê que ele morreu na cruz por ti pelos teus pecados? Creio. Então vamos fazer uma oração renunciando tudo que tu já fez de errado, né? Se tu esteve em algum lugar que não agrada a Deus, se tu fez algo que não agradava ao Senhor sem saber, eu faço. E tudo que ele falou naquela oração eu repeti, sem ter nem entendimento do que eu estava fazendo. Fiz aquela oração, fui embora, parecia que nada tinha acontecido, mas é aí que vem o milagre. No início do vídeo eu comentei com você que eu era de religião e que eu jogava carta. Quando eu falo jogava carta, não falo de que eu ia para saber das coisas. Não, eu jogava carta. Eu abria e eu via e coisas aconteciam, né? Eu tenho algumas amigas minhas, de repente, não sei se vão ver esse vídeo, mas se vê, comenta aí, Cato jogou carta pra mim, porque teve algumas que eu joguei carta, que me conhecem até hoje. Então assim, eu saí da igreja, parecia que nada tinha mudado, mas eu saí. Eu cheguei em casa e a primeira coisa que eu fui fazer foi entrar no meu quarto, pegar um altar que eu tinha para uma cigana, botei tudo num saco preto e fui jogar no lixo. E eu lembro da minha mãe assim, Camila, o que tu vai fazer? Mãe, vou jogar isso aqui no lixo, isso aqui não é de Deus. E ela, tu tá louca? Vai jogar isso aí no verdinho, não sei o quê. E eu, não, é lixo. E eu joguei no lixo, irmãos. Irmãos, a minha mãe olhou para mim, ela deve ter pensado assim, fizeram uma lavagem na cabeça da Camila. Por Deus, não foi falado sobre esse assunto no culto. Realmente o Espírito Santo entrou na minha vida, que eu acho que a urgência era tanta, que ele disse assim, é agora ou nunca, e entrou para dentro da minha vida e me transformou. E eu lembro que eu cheguei botando tudo no lixo, e eu não comentei no início do vídeo, mas eu era espírita, e eu acreditava em reencarnação, acreditava em espíritos familiares e tal, e eu era uma pessoa que eu via e eu via muita coisa. E daí, quando eu ia no centro espírita, me falavam que eu tinha que exercer, que trabalhar, que era um dom que eu tinha de médium. Mas eu nunca gostei de ver nem ouvir, eu nunca quis exercer esse dom.
E eu não fui na igreja para deixar de ver isso, porque para mim isso era normal, para mim isso era certo, era comum, né? Eu convivia com isso. Eu era bem atormentada em relação a isso. Mas eu fui na igreja e eu saí de lá botando tudo no lixo e eu nunca mais vi nem ouvi nada do tipo. Já tive experiências espirituais, mas nada assim de ver espíritos, entendeu? Nunca mais vi nem ouvi nada, eu nunca pedi para Deus tirar isso de mim. Então, o que aconteceu? Eu saí da igreja, entendendo e identificando que essas práticas não agradavam a Deus, mas sem entender o porquê que não agradava a Deus, né? E no passar dos dias eu comecei a ver que, nossa, coisa boa, eu tenho dormido bem, eu tenho dormido em paz, eu nem dormia direito, irmãos, eu não conseguia dormir com a luz apagada, eu dormia com a porta semi-aberta, acordava de madrugada assustada, sabe? Então, assim, nunca mais passei por isso. E daí eu comecei a fazer o quê? A pesquisar na palavra de Deus. O que estava acontecendo? Tá, se essas práticas não agradam a Deus, eu entendi que não agrada ao Senhor, o porquê que não agrada? O que diz a palavra de Deus? Eu nem sabia que a Bíblia era a palavra de Deus, né? Eu li o Evangelho segundo o Espiritismo, que são partes da Bíblia, mas não é a Bíblia toda, eu não sabia. E daí eu comecei a pesquisar e a buscar e descobri algumas coisas que fizeram total sentido na minha vida e me deram convicção de que realmente agora eu estava encontrando o caminho de Cristo. Há muitas pessoas que dizem que há muitos caminhos que levam para Deus, mas a palavra de Deus diz que é um único caminho. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Cristo, ninguém chega a Deus se não for por Ele. Existem muitos caminhos que não levam a Cristo, e a gente pode estar sinceramente enganado. Nesse processo de buscar entender melhor o que estava acontecendo na minha vida, eu comecei a pesquisar o porquê que o que eu fazia não agradava ao Senhor, que era consultar os mortos, que era jogar cartas, né, ter lá uma cigana, que era acreditar em comunicação com os espíritos familiares, enfim. E eu descobri algumas coisas na palavra de Deus. Vou colocar aqui a palavra de alguns versículos, são poucos, tem muito mais, né? Querendo o Senhor, um dia eu vou ainda escrever um livro sobre isso, Deus tem colocado isso no meu coração, mas não é para esse vídeo, né? Aqui fala em Hebreus 9, a partir do versículo 27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Essa palavra deixa claro que nós iremos morrer apenas uma única vez. E na crença que eu tinha, diz que você vai reencarnar e ter várias vidas. E isso é um engano, né? Porque se nós crer que vida após vida a gente se melhora, porque é o que essa crença fala, eu não preciso de Jesus Cristo. Ele morreu uma única vez para me limpar dos pecados, para me regenerar, para me transformar, e foi o que ele fez comigo. Quando eu conheci, quando eu vi ele, foi isso que aconteceu. E está acontecendo, eu estou num processo de santificação, de transformação, mas o grosso realmente de começar a enxergar a Cristo, ele já fez há anos atrás, há uns 11 anos atrás. Então eu entendi que não existe outras vidas, é uma única vida e depois eu vou prestar contas do que eu fiz essa vida com o Senhor, eu não vou ter outras vidas para melhorar. E isso foi uma das coisas que deixou claro para mim. E o Senhor me disse assim: Camila, se você vida após vida vai se melhorando, que é o que essa crença ensina, para que precisa de Jesus? Jesus Cristo morreu naquela cruz por quê? Né? Ele morreu de louco? Não, Jesus Cristo morreu para nos salvar, para nos dar transformação, regeneração, para nos libertar do pecado, né? Para quebrar as nossas algemas que nos prendem ao pecado e que nos afastam de Deus. Jesus veio para nos religar a Deus. Amém? Olha outro versículo. Deuteronômio 18, a partir do versículo 10. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo, à adivinhação ou à invocação de mortos. Porque o Senhor, o teu Deus, abomina aqueles que se dão a essas práticas. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações.
Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Então aqui na palavra diz que Deus abomina quem pratica essas coisas. E eu praticava o espiritismo, eu praticava a astrologia, eu praticava a invocação aos mortos, eu praticava. Isso foi outra passagem que eu li que mexeu muito comigo, que eu não sabia que estava na Bíblia, né, na palavra do Senhor. Tem outro lugar também que diz, mas eu vou mostrar o versículo para não ficar só nas minhas palavras. 2 Coríntios 11:14 diz assim: isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. O nosso inimigo, ele pode se disfarçar de anjo de luz. Ele pode fingir que é alguém, nos enganar com a voz de alguém para nos enganar, para nos manter presos numa mentira. Tem pessoas que perderam seus entes queridos e que muitas vezes, motivado por uma entrega, né, de uma carta, de uma palavra enviada por um médium, passam a crer em outras vidas, e a palavra de Deus diz que Satanás se disfarça. Irmão, se um comediante consegue fingir a voz de alguém, Satanás não poderia, que é um espírito, que é um demônio, né? Muitas pessoas vivem uma vida distante do Senhor, tem demônios familiares atuando ali. Esses demônios sabem tudo da vida da pessoa. E às vezes, por conta de algo assim, a pessoa vai criar uma vida inteira num caminho que não é o caminho da verdade que está na palavra de Deus, né? E eu não sabia disso. E foi daí que Deus começou a transformar a minha vida. A partir do momento que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, que Ele mexeu comigo de uma forma sobrenatural, porque eu sei que não foi eu, né? Eu comecei a ler a palavra dele começou a confirmar as coisas no meu coração, me deram convicção de que esse era o caminho. E desde então minha vida mudou. Minha vida parece que destravou. Meu relacionamento na época, com meu namorado, o Newton, estava muito ruim. Deus restaurou, tanto que a gente veio a se casar. Eu estava trabalhando e eu era muito insatisfeita, não parava em serviço nenhum. Eu estava nesse serviço e nesse serviço Deus me honrou. Fiquei lá quase 8 anos, fui promovida a gerente, de forma sobrenatural também, porque tem pessoas que já haviam muito mais tempo de empresa e com muita capacidade também, e Deus me passou na frente dessas pessoas. Eu sei que foi o agir de Deus na minha vida, né? Deus, desde então, começou a atuar de várias formas. E eu não vou contar todos os testemunhos aqui, senão eu vou ficar muitas horas falando. Esses testemunhos no andar do canal, conforme Deus for me tocando, me trazendo à memória, eu vou contando para vocês. Mas eu te digo que Deus é maravilhoso. Se você ora por alguém e parece que essa pessoa nunca vai entender o que você está falando, eu nunca entendi o que algumas pessoas me falavam, né? Eu era muito resistente porque eu tinha minhas convicções, né? Mas as convicções não estavam na rocha, e a verdade, quando ela chega, dissipa tudo que é mentira, né? A luz dissipa as trevas. E eu vivi em trevas sem saber, eu era cega e não sabia. E muitas pessoas podem estar assim, não desista de orar. A oração tem poder, eu sou fruto de oração, com certeza da minha sogra, da Mari, talvez de outras pessoas que oravam por mim, provavelmente a Bia, a família dela, que eram adventistas, né, que eu participei do Clube de Desbravadores, oravam por mim, e sabe-se lá quantas mais pessoas não oravam por mim. E Deus, Ele faz, Deus é maravilhoso, né? E se você crê ou pratica algo do que eu falei, ore e peça para o Senhor confirmar se o que eu estou te falando vem do Senhor. Peça uma confirmação para Deus. Deus, Ele quer ter intimidade e relacionamento conosco, Ele responde, né? Deus é maravilhoso, Ele pode fazer infinitamente mais. E a palavra dEle é a verdade. Quando a gente começa a obedecer Ele, se desfazer das nossas verdades e aceitar a verdade que está na palavra dEle, Ele começa a fazer na nossa vida coisas lindas, coisas grandes, coisas que a gente nunca imaginou. O ensino, a palavra que eu tinha que te passar hoje era isso. Eu quero agora orar por você que me assistiu até agora. Senhor Deus, eu quero te pedir, Senhor, pela vida dessa pessoa que está aqui me ouvindo. Espírito Santo, vem de maneira sobrenatural agir dentro dela, Senhor. Como um rio, Senhor, de águas cristalinas, águas limpas, limpando tudo aquilo que não vem de Ti, tudo aquilo que não Te agrada, Senhor, limpando os nossos olhos para que a gente venha enxergar. Senhor, a Tua palavra lhe diz que o Senhor passou lodo nos olhos daquele cego, mas ele foi até o tanque se lavar. Hoje, Senhor, eu estou passando lodo nos olhos de algumas pessoas que estão aqui. E essa pessoa agora, se ela se sentiu tocada, ela vai ir lavar os olhos, Senhor.
e vai começar a enxergar coisas que ela não enxergava, Pai, porque o Teu nome é santo e poderoso e o Evangelho é o poder de Deus. Eu tô aqui pregando o Teu Evangelho, Senhor. Eu abençoo a vida de cada um. Em nome de Jesus, Senhor, traz testemunhos poderosos, Pai, para a Tua glória, Senhor. Que eu possa diminuir cada vez mais para que Tu cresça e apareça, Pai. Em nome de Jesus, amém. Querendo o Senhor, até um próximo vídeo.